Também destas candidaturas que já foram aqui avançadas, que têm, portanto, alguns países já aqui também ditos por nós. Como é que olha de forma geral para estes dois assuntos? Bem, em primeiro lugar, dizer aqui que o alargamento de uma organização como a União Europeia é um princípio quase natural, não é? Basta ver que ela começou com poucos Estados e foi se alargando nos últimos 60 anos até atingir os 27 Estados atuais, e é normal que no futuro pretenda alargar para mais Estados, não é? E em segundo lugar, existem cerca de 8 Estados que terão pedido adesão à União Europeia, muitos deles até há mais de 20 anos. Basta ver aqui a Turquia, não é? Aliás, recentemente o presidente Erdogan, na conferência da OTAN, dizia que a aprovaria a adesão da Suécia à OTAN se a União Europeia aprovasse a sua adesão enquanto Estado-membro, porque existe uma reticência enorme da parte do Deep State da União Europeia em ver a Turquia, que é um Estado muçulmano, a fazer parte desta organização que é predominantemente cristã, né? Do ponto de vista dos valores civilizacionais ou religiosos. Há este impasse que impede que a Turquia entre para a União Europeia, embora não seja um critério de avaliação de adesão a essa questão dos valores civilizacionais ou religiosos, não é? A União Europeia tende a ter no seu seio Estados que professam a mesma religião, os mesmos valores judaico-cristãos, não é? E depois há também aqui outros Estados que, do ponto de vista interno, têm crispações muito grandes. Basta ver aqui a questão, por exemplo, da Moldávia, que tem no seu seio, não é, um território que é a parte leste deste território, que é dominada por russos, não é, desde a desintegração da União Soviética, que tem exércitos russos ou militares russos ou cidadãos russos que habitam nele e que muito provavelmente não aceitariam a integração da Moldávia na União Europeia, a menos que a Moldávia entraria para a União Europeia libertando-se ou cedendo ou deixando este território como Estado à parte. Depois também essa questão, por exemplo, da Sérvia, que também é um Estado candidato. A Sérvia tem um problema com o Kosovo, pretende reunificar-se com o Kosovo, e a questão é, será que a Sérvia entraria para a União Europeia sem um Kosovo, ou Kosovo entraria para a União Europeia como Estado independente, e aqui legitimando o princípio secessionista que muitos dos Estados europeus também evitam. Basta pensar aqui o problema dos espanhóis com um movimento autonomista ou independentista de Barcelona ou de Catalunha, ou até podemos citar outros exemplos de outros Estados europeus que também têm esse problema desse secessionismo interno. Também a Ucrânia, se entrasse para a União Europeia, implicaria que entraria em condição atual ou entraria com a Crimeia como sendo parte, de facto, como é hoje, da Federação Russa. Enfim, há aqui questões muito práticas que devem ser colocadas ao presidente do Conselho Europeu quando fez este anúncio, para que ele pudesse esclarecer melhor o que é que prevê e como é que prevê resolver todas essas diferenças internas para que esses Estados depois pudessem entrar para a União Europeia, ou se entrariam para a União Europeia nessas condições atuais de crispações identitárias, geográficas e secessionistas, levando a ter este risco no seio da própria União Europeia. E depois já aqui também uma leitura do ponto de vista do preenchimento, se pode dizer, de um vácuo que a Rússia vai deixando nesse espaço que anteriormente era da sua influência geopolítica. Basta pensar aqui a doutrina de Brezhnev, quando dizia que a Rússia tinha o direito de intervir militarmente em zona de sua influência e aí ter legitimado a intervenção, por exemplo, na República, na Checoslováquia, em 68, mas hoje há este vácuo
causado por esta conflitualidade com a Ucrânia, que faz com que a Rússia olhe mais para o Oriente e menos para essas zonas. E, de consequência, quando há um vácuo, o outro ator geopolítico tende a expandir-se para ocupar o vácuo que se cria. Isto poderá criar uma outra fonte de tensão entre a Rússia e a União Europeia, é provável, sobretudo se estados como a Sérvia ou a Macedônia entrarem para serem partes da União Europeia. Mas é um direito da União Europeia em ver essa expansão para os estados dos Balcãs, onde já exerce uma grande influência. Existe uma grande comunidade dentro desses estados que tendem a se identificar com a União Europeia, que querem aderir para a União Europeia. Basta ver, por exemplo, recentemente, o ex-presidente da Ucrânia, Poroshenko, disse que 90% da população ucraniana se identifica com a União Europeia, quer fazer parte da União Europeia, mas há esses elementos práticos, técnicos, identitários que poderão criar dificuldades para que isso possa acontecer. Mas, como ele disse, isso poderá acontecer daqui a 6 anos, e é provável que daqui a 6 anos tudo poderá mudar e as condições poderão ser tais para que esses Estados possam entrar para a União Europeia. Mas isso só uma leitura à parte. Depois existem os princípios, os critérios que o colega Wellington já mencionou, que estes Estados devem cumprir para poderem ser admitidos à União Europeia. Muitos deles fazem pedidos para adesão à União Europeia, levam dezenas de anos para poderem ser admitidos porque ainda não cumpriram com estes requisitos, tais como o combate à corrupção, o respeito do Estado de Direito, não é? A liberdade dos magistrados, o ambiente de economia de mercado, o respeito dos direitos humanos, a questão da segurança, enfim, existem aqui um conjunto de critérios que a União Europeia impõe para que um Estado possa ser admitido. Se esses Estados não cumprirem com esses critérios, a não ser que a União Europeia queira expandir-se mesmo assim, como razões geopolíticas, do ponto de vista de mercado em si e do Estado de Direito ou do Estado neoliberal, é improvável que isto aconteça no tão curto espaço de tempo.